Muito bom dia, tá no ar o Refil. A partir de agora você fica cheio de assunto, cheio de ideia para trocar. Você fica 1% mais inteligente. Eu sou o Arthur Gubert e hoje é quinta-feira, dia 16 de outubro de 2025. E no programa de hoje eu vou te contar a lição que Bill Clinton acaba de nos ensinar. Essa é importante pra gente poder viver um mundo em paz e tranquilidade. Também vou falar sobre a cerveja sem álcool que dá barato, mas não dá ressaca. Tem os jogadores profissionais de golfe que estão usando drogas psicodélicas pra jogar. E pra fechar essas duas aqui, ó. Pela primeira vez, os brasileiros estão assistindo ao YouTube mais na televisão do que no celular. E 1 a cada 5 alunos do ensino médio tem uma relação romântica com inteligência artificial ou conhece alguém que tem. Bora ouvir o refil? Primeiro deixa eu fazer o refil do meu café. Você também pode ter acesso ao café delicioso da O Brother. Basta clicar no link que está na descrição do episódio e usar o cupom REFIL ali no checkout para ter o desconto. São cafés produzidos em microlotes por famílias, em pouquíssima quantidade. E ali na O Brother, tu escolhe se ele chega na tua casa já moído ou se ele vem no grão, qual é a frequência que você quer, qual a quantidade. Então, agradeço imensamente aos meus parceiros da O Brother por acreditar no Refil como uma fonte de divulgação desses produtos maravilhosos. Mas vamos falar do Bill Clinton, porque assim, ele deu uma lição no Instagram ontem, tá? Tem uma frase que eu gosto de usar na minha palestra que é: discordar com calma é um superpoder. Essa frase parece simples, mas ela é bastante profunda, né? Porque no mundo que a gente vive, onde a raiva é o sentimento mais presente, no lugar onde a gente gasta mais o nosso tempo, né, que são as redes sociais, ser capaz de encarar alguém que pensa diferente de você, sem querer destruir essa pessoa, sem querer parecer que você tá certo, sem querer convencê-la da sua opinião, se tornou sim uma habilidade em extinção e capaz de melhorar tudo, né, ao nosso redor. Por isso que eu digo que discordar com calma é um superpoder. E o que o Bill Clinton fez ontem foi magnífico e caminha nessa direção. Depois do acordo de cessar fogo lá na faixa de Gaza, capitaneado pelo Donald Trump, mas com a ajuda dos catares, né, dos sauditas, dos egípcios, o mundo inteiro viu se desenrolar à sua frente algo que pouca gente acreditava ser possível, que Donald Trump, um líder com decisões polêmicas e muitas vezes ligadas ao descrédito de imigrantes, né? Ao descrédito de instituições tradicionais, que ele chama de globalistas, como a ONU e outras iniciativas que promovem a paz e o entendimento ao redor do mundo, bastante gente estava cética sobre a validade disso, né? Sobre o efeito positivo desse cara envolvido nesse assunto. Mas fato é que a partir da intenção dele, da provocação dele e da força que ele fez para que isso acontecesse, 20 reféns ainda vivos foram libertados lá pelo Hamas, né? Fora todos os outros corpos dos que já morreram, mas estão sendo devolvidos para suas famílias. E o Bill Clinton nos ensina através do post que ele fez ontem. Porque ele foi o primeiro dos adversários do Donald Trump, né? Até porque o Donald Trump é republicano, né? E o Bill Clinton é democrata, mais progressista, né? Com uma visão política bastante diferente da do Trump. Ele foi lá no seu Instagram parabenizar nominalmente Donald Trump. E também esses líderes do Catar, do Egito, da Arábia Saudita que participaram. E isso foi muito bonito. Totalmente elegante. E totalmente de acordo com o que eu acredito para um mundo melhor. A gente precisa ser capaz de discordar com calma. Bom, você pode até pensar, o Bill Clinton é uma cobra, o Bill Clinton é um oportunista, né? O Bill Clinton fez isso só pra se dar bem. Olha, pode até ser. Mas assim, eu não leio a mente de ninguém. Agora, eu leio palavras. E as palavras do Bill Clinton foram ao encontro do que eu acredito ser a habilidade mais necessária hoje, que é a comunicação. Então, se a gente pode aprender um pouquinho hoje, é sobre isso. Olhar para quem pensa diferente da gente e ser capaz de reconhecer quando essas pessoas fazem alguma coisa boa pro mundo. Vamos falar de cerveja? Porque, ó, tem uma cerveja aí que dá barato, mas não dá ressaca. Dá tonturinha,
mas não dá dor de cabeça. Dá o risandê, mas não dá o chororô, né? Parece invenção de bar, né? Mas é ciência britânica, que vamos lá, né? São os caras que talvez tenham mais autoridade para falar de cerveja. Bom, pesquisadores do laboratório GABA Labs, lá em Londres, criaram uma bebida que reproduz a sensação de estar levemente embriagado, né? Relaxado, mais sociável, mais risonho, só que sem conter nenhuma gota de álcool. O segredo está num neurotransmissor chamado GABA, né? O mesmo ativado quando a gente bebe, mas aqui estimulado por outros extratos naturais de plantas. E o efeito vem ligeirinho, tá? Em cerca de 10 minutos. E desaparece meia hora depois. É tipo um happy hour de bolso, né? Não tem dor de cabeça, não tem ressaca, não tem arrependimento. E a marca por trás da invenção, a Sentia Spirits, aposta que essa pode ser a nova fronteira da socialização, especialmente entre os jovens que já não querem mais se destruir para se divertir. Mas o aviso continua valendo, tá? Nada de dirigir. O corpo relaxa, os reflexos diminuem e apesar de não ter álcool, você fica, de alguma maneira, alterado pela bebida. O que muda é o significado do brinde, né? Essa pode ser a primeira geração que não bebe para fugir da consciência, mas para alcançá-la por outro caminho, mais leve, mais químico, talvez até mais humano. Porque assim, essa é a geração que menos faz isso, né? Menos faz festa, menos transa sem camisinha. Menos transa com camisinha também, eles fazem muito pouco sexo. Menos usa droga, menos se envolve em briga, menos toma comportamentos de risco. Agora eu, como um bebedor de cerveja old school, né? Da velha guarda, eu sou vintage. Eu acho que tem um fator educacional na ressaca. Aquela reflexão que a gente sente quando tá culpado por ter bebido. Talvez possa agregar também no nosso repertório da vida. Mas eu vou querer experimentar. Se vier pra cá essa ceva, eu vou provar. Ainda no campo dos alteradores de consciência, mas agora a gente não fala mais de cerveja, a gente fala de psicodélicos. Nos bastidores do golfe profissional, esse movimento silencioso está em curso. O de consumir substâncias que alteram a nossa consciência, que abrem as portas da percepção e que ampliam os nossos horizontes. Esse movimento silencioso tem a ver com a mente. Bom, e o golfe talvez seja o esporte mais tradicional e com mais regras de todos. Então me chamou a atenção, porque além de tudo isso, ele também é um esporte de muita pressão psicológica em cima dos jogadores. E o DJ Trahan, que é um ex-campeão do PGA Tour, né, o principal movimento do golfe nos Estados Unidos, hoje, né, encontrou a paz. Depois de muito tempo se cobrando, a ayahuasca, a psilocibina, o lion's mane, né, que é aquele cogumelo, fazem parte da rotina de autocuidado desse cara, certo? Todos os nomes que saíram dos rituais indígenas da Amazônia foram parar direto nos bastidores dos grandes torneios de golfe. O DJ Trahan diz que a ayahuasca ajudou ele a entender que as respostas estavam dentro dele e não no próximo torneio. Outros jogadores, mais discretos, relatam microdosagens de cogumelos mágicos para aliviar a ansiedade e recuperar o foco. Um desses caras aí, que não quis se identificar, disse que a psilocibina lhe devolveu algo simples, mas raro: o poder de respirar fundo no meio do campo. A prática ainda é meio cinzenta na lei, né? A ayahuasca até é legal, mas apenas em contextos religiosos, né? E universidades como Stanford, Harvard e Johns Hopkins estudam seriamente os efeitos dela e de outras substâncias psicodélicas, como os cogumelos, que também são legalizados em alguns estados americanos. Aqui no Brasil você consegue comprar ele em natura, aí não tem problema, ele não é listado como uma substância proibida. E essas pesquisas, elas estão justamente mostrando que em doses controladas, esses compostos podem aumentar a clareza mental, reduzir a depressão e reequilibrar o cérebro. E é justamente isso que esses esportistas estão buscando. Para os jogadores, o que começou como uma busca por performance virou uma redescoberta de propósito. Outro golfista lá, o Patrick Grimes, falou nessa mesma entrevista que eu li lá na Golf Digest, que ele acredita que a ayahuasca desbloquearia o seu talento, mas descobriu, ao invés disso, que não queria mais jogar.
Olha que loucura. Hoje ele estuda psicologia e ensina golfe com foco no autoconhecimento. Esse movimento aí ainda tá longe dos holofotes, né? Mas vem crescendo rapidamente. Resorts nos Estados Unidos já planejam retiros que combinam prática esportiva em microdosagem supervisionada. Pesquisadores acreditam que isso pode ajudar atletas a relaxar, desapegar da autocrítica, reaprender o jogo com mais leveza, né? Essas histórias mostram algo maior. Talvez o futuro do desempenho esportivo não esteja em treinar mais, mas em se sentir melhor. Porque no fim, né, a tacada perfeita começa dentro da cabeça. E às vezes, dentro da própria alma. Pela primeira vez o YouTube é visto mais na televisão do que no celular aqui no Brasil. E você, tá curtindo o Refil em vídeo aonde? Pelo celular ou pela televisão? Me conta ali nos comentários que eu quero saber. Esses dados foram apresentados no Brandcast 2025, evento que teve essa semana, e mostram que a TV conectada se tornou a principal tela de consumo do YouTube aqui no nosso país. Isso muda completamente a forma como os brasileiros se relacionam com o vídeo online. O YouTube, que já foi símbolo da internet individual, agora domina a sala de estar. O sofá voltou a ser ponto de encontro, só que no lugar da novela ou do jornal estão os criadores de conteúdo, como eu, por exemplo. E segundo a Cantar Ibope, o YouTube é hoje o serviço de streaming mais assistido... mais assistido nas TVs entre pessoas com mais de 18 anos, à frente de todos os outros concorrentes. Esse crescimento é puxado por conteúdos de maior produção, parcerias com artistas e formatos que parecem feitos para tela grande. A plataforma anunciou algumas novidades até, né? Como versões brasileiras do Tiny Desk, né? Aquele programa de música lá que rola nos Estados Unidos, agora tem a versão brasileira também. Tem novas séries, tem novos realities com influenciadores, tudo isso nativo do YouTube. Mas talvez o dado mais simbólico seja outro. Os criadores independentes, antes vistos como amadores da internet, agora são tratados como as novas startups do entretenimento. Nas palavras da diretora do YouTube da América Latina. Veja só. O que isso revela é um novo tipo de televisão, onde o controle remoto não escolhe canais, mas pessoas. E onde o conteúdo mais assistido do país é feito não em estúdios, mas em quartos, cozinhas e escritórios improvisados. A era do YouTube na TV não é o fim do streaming, é o início da TV de cada um. Eu consumo bastante YouTube na TV da sala da minha casa, disparadamente mais do que no celular ou no notebook. Então, tô dentro dessa estatística. E você? Como é o seu hábito de consumo de televisão, hein? Vamos fechar aqui, falando mais um pouquinho de inteligência artificial e da nossa relação com elas. Uma nova pesquisa, isso aqui é Estados Unidos, tá? Ainda não é Brasil. Não tem nada feito nessa profundidade no Brasil, mas vamos lá. O nosso país é um dos que mais usam o ChatGPT, então os resultados devem ser bem parecidos. Porque essa nova pesquisa revelou um dado curioso e preocupante sobre a geração que está crescendo conversando com as máquinas, os adolescentes. 1 a cada 5 alunos do ensino médio americano já teve ou conhece alguém que teve um relacionamento romântico com inteligência artificial. E quase metade dos adolescentes já usou IA como companhia. É um levantamento do Center for Democracy and Technology, que entrevistou 1.000 estudantes, 1.000 pais e 800 professores lá nos Estados Unidos, né? O que apareceu ali não é só uma mudança de comportamento, é um novo tipo de intimidade. Em escolas onde o uso da IA é mais intenso, os alunos também são os que mais dizem recorrer a chats para apoio emocional, fuga da realidade ou consolo. Por trás dessa nova forma de afeto, existem riscos que lembram velhos problemas. Bullying, vazamento de dados, perda de confiança. Professores que estão usando muita IA em sala de aula relatam mais falhas de sistema e até casos de falsas acusações gerados por softwares de monitoramento. Quando a vigilância é feita por uma máquina, o erro também é automatizado, né? E o dado mais simbólico, porém, é o da solidão digital. Quanto mais os colégios automatizam o ensino, correção e vigilância, mais os alunos relatam sentir-se desconectados de quem? Dos professores. E no vazio deixado por vínculos humanos, que estão totalmente enfraquecidos, né? Nasce esse novo tipo de relação, feita de algoritmos, de previsibilidade, de respostas imediatas, de puxação de saco. Porque assim, velho, a pessoa mais idiota que tu conhece tá recebendo um "você está certo" lá do ChatGPT. Então assim, ele é um reforçador de opinião, né? E essas inteligências foram criadas para ajudar, mas acabaram substituindo a escuta.
O adolescente que conversa com uma IA sobre amor não é ingênuo, mas ele tá apenas tentando ser ouvido num mundo onde ninguém mais tem tempo. A questão é, se, ao terceirizar o afeto, a gente não tá ensinando as próximas gerações a se contentar com a ilusão de companhia, enquanto a gente vai desaprendendo, aos poucos, a conviver. Na boa, no fim do dia é tudo sobre comunicação. Porque comunicar é criar laços, né? Comunicar é procurar significado, é procurar entendimento, sentido. E tudo que a gente faz com essas inteligências artificiais é isso, é comunicação, em busca de sentido. Que é a mesma coisa que a gente faz entre a gente, só que entre seres humanos é mais complexo, tem mais ruído, precisa haver boa vontade dos dois lados, precisa haver tempo disponível para esse encontro. Então, assim, de novo, a gente tem um atalho para se comunicar e para criar vínculos. Eu acho que no longo prazo temos um problema, mas sempre que há um problema, há um benefício. E o benefício é, quem entender isso antes e praticar comunicação real, vai ter uma vantagem competitiva, porque vai ser mais resiliente, vai ter uma saúde emocional mais desenvolvida, vai ser capaz de lidar com os desafios da realidade com muito mais maestria do que aqueles que se educam e se relacionam apenas no mundo digital. Esses aí estão atrás na corrida da vida. Tô com o nariz super entupido, cara. Os gurias aqui em casa estão numa gripe. Passaram já, né? Sofia passou pela gripe, Catarina passou pela gripe, Olivia passou pela gripe, agora chegou a hora de quem? Do papai. Mas assim, eu prometo que eu vou estar aqui, tá? E amanhã tem o Sextou do Refil. Então, pra fechar a semana com chave de ouro, esteja aqui comigo. Às 6 da manhã o episódio entra no YouTube, no Spotify. Eu quero trazer conteúdo pra aumentar o seu repertório. No YouTube você se inscreve, né? E deixa o like. No Spotify você segue, comenta, compartilha e dá uma nota. Eu adoro saber as opiniões de vocês. Então, se quiserem participar, manda o seu comentário lá. Ou se quiser participar de uma maneira ainda mais profunda, contato@refilpodcast.com.br. A gente se vê amanhã. Beijo, me liga. Eu sou o Arthur Gubert. Refil fica por aqui.